Solicito nesse instante que sejam colocadas para deliberação as resoluções que estão prontas para isto. Projeto de resolução, ementa, altera o artigo 63 da resolução 003/2001, regimento interno do TCE-AL, que trata das reuniões ordinárias do Tribunal Pleno, da relatoria da senhora vice-presidente e conselheira Maria Cleide. Para votação, conselheiro Otávio. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo com a minha proposta. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu quero só fazer o meu registro de entender que isso pode causar algum tumulto, pois, assim, se um dia eu pertencer à primeira Câmara Deliberativa, para mim seria muito desgastante ter uma reunião do Pleno às 10 horas e logo em seguida uma reunião da Câmara. Fazendo esse meu registro, mas entendendo que a maioria, neste momento, entende ser mais viável o que está aqui nesta leitura, deliberação e votação, eu aqui também estou de acordo, senhor presidente, fazendo esse breve registro. Conselheiro Fernando. De acordo, senhora presidente. Esta presidência também acompanha pela aprovação. Projeto de emenda à resolução. Altera a redação do inciso 1º do artigo 7º da Resolução Normativa número 007/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Otávio. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. Sem tendo em vista que estamos tratando apenas de um limite único, um limite até enlarguecido, eu também estou de acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, senhora presidente. Esta presidência também está de acordo. Aprovado. Instrução normativa. Instrução normativa. Dispõe sobre a remessa, o processamento e a tramitação por meio eletrônico de informações e documentos necessários ao exame da legalidade de atos de concessão de aposentadoria, reforma, transferência para reserva remunerada e pensão ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em quarta leitura. Passamos, então, neste momento, para o horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro Sérgio. eu já vou antecipar aqui, antes de tratar que queria comunicar que eu não tenho pauta para essa sessão, mas eu tenho observado que os processos que eu tenho para a relatoria, que seriam do Pleno, praticamente todos eles, eles requerem diligência. Então, eu estou providenciando essas diligências, então, em razão disso, eu estou sem processo para pautar para o Pleno, né? Então, nas últimas 2 sessões também não tive processo e nas próximas sessões também acho que não vai ser possível pautar processo para o Pleno em razão disso, porque a maioria dos processos que são da competência da apreciação desse Pleno e da minha relatoria estão em diligência. Então, quando chegar a resposta dessas diligências, aí vamos passar a análise e, posteriormente, elaborar o voto para que possamos trazer, pautá-los, né, para trazer para apreciação desse Pleno. Então, gostaria de fazer essa comunicação, porque já há cerca de 2 sessões que eu não tenho processo pautado para esse Pleno. É isso, senhora presidente. Obrigado. Então,
Passamos, então, agora à ordem do dia. E pela ordem para relatar, conselheiro Otávio. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Senhora Presidente, eu recebi do conselheiro substituto Alberto Pires um WhatsApp onde ele recebeu e com relação a uma pessoa fazendo uma denúncia, um dono de uma empresa direta, com documento de tudo filmado, e encaminhou, e ele encaminhou para mim, e como se trata do município de Atalaia, e esse do grupo 1, do exercício agora da denúncia, eu queria solicitar, senhora presidente, o pleno, que eu já estou solicitando do prefeito, das diretorias, todos os processos que tem deles de 2017 e 2018, para que a gente já saia daqui mais ou menos analisado, mas que a gente possa fazer uma auditoria fora do cronograma, fora de tudo, especial, tendo em vista essa denúncia que surgiu, e ela inclusive botei também no zap de todos os conselheiros para que possa ser, agora de manhã, acho que quem não teve a oportunidade de ver a fala desse empresário, que até na fala dele, eu acho que ele condena o gestor, mas ao mesmo tempo também ele se condena um pouco, deu a entender que ele recebeu parte, e não recebeu parte do dinheiro, era para fazer 21 na casa, fez 10, está aí para ser analisado. E aí estou trazendo para o pleno para que a gente possa, como é uma coisa que aconteceu independente de programação, uma aprovação, se possível, essa denúncia ser apurada, mas em loco, através de uma inspeção em loco. Estou preparando, estou mandando também oficialmente para a presidência tomar as providências. Serão tomadas, conselheiro. Mais alguém? Não, para relatar não tem nenhum processo para essa pauta de hoje. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, também não tenho pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficiais junto destacados. Excelências, trago voto vista no processo cujo relator originário é o conselheiro Otávio Lessa, num processo, no meu entender, sui generis, em virtude de que no mesmo processo e no mesmo voto estão sendo tratadas duas situações distintas, uma com relação a contas de governo e outra com relação a contas de gestão. Processo 3365 de 2003. Tratam os autos de prestação de contas da senhora Leonor Melo Monteiro, prefeito do município de Monteirópolis, do exercício financeiro de 2002. Os autos foram encaminhados à diretoria técnica, que, mediante relatório, a FUTEFAFON 123, de 2003, se manifestou a respeito. Esse relatório dita exclusivamente relação com a prestação de contas de governo, concluindo em suas palavras que as contas apresentadas pela gestora estão em condições de recomendação favorável no parecer prévio deste tribunal. O processo sendo trazido para a sessão em 7 de agosto de 2018, foi objeto de pedido de vista por nós. Este é o breve relatório do voto do relator originário. No voto do conselheiro originário, temos as seguintes informações. Envio da Corte dos anexos exigidos pela 4320, não apresentando qualquer irregularidade que merecesse maiores comentários. Abertura de créditos adicionais devidamente autorizados do tipo suplementar e do tipo especial. Despesa autorizada totalizando cerca de 5.600.000, consideradas as aberturas dos créditos adicionais. Que o balanço orçamentário apresenta execução deficitária na ordem de R$ 13.170. Que o balanço patrimonial apresentou um déficit financeiro da ordem também de R$ 18.600,
saldo em caixa e bancos devidamente comprovados pelos extratos bancários e termos de conferência de caixa anexos à prestação de contas. Os limites das despesas com pessoal foram cumpridos nos percentuais de 34 inteiros e 23 centésimos por cento para o município e 3 inteiros e 18 centésimos por cento para a Câmara Municipal, atendendo a um só tempo a previsão trazida nos artigos 19, 3 e 23 da Lei Complementar 101 de 2000. Que os gastos em ações e serviços públicos de saúde, abre aspas, no tocante ao artigo 77 do ADCT, que determina a aplicação mínima de 10 inteiro e 0,2% das receitas de que tratam os artigos 156, 158.1 e o 59 da Constituição Republicana de 88, o município de Monterópolis cumpriu com o que determina o diploma legal, aplicando no exercício percentual de 24 inteiro e 18 centésimos por cento, que, com relação a despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, foi cumprido o percentual de 29 inteiros e 97 centésimos por cento, e que, diante dessas situações, o conselheiro relator apresenta voto para que a prestação de contas do município, referente ao exercício de 2002, gestão da senhora Leonor Melo Monteiro, seja aprovada por parte da Igreja Câmara Municipal. Excelências, em preliminar, como já dito aqui antes, e o conselheiro já também se manifestou devolvendo os autos em sessão, que foi encaminhado via memorando ao gabinete dele informando dessa situação, eu trago a seguinte leitura. Antes da análise dos documentos presentes no processo em epígrafe, na forma dentre outros nos artigos 83 e 84 regimentais, deparamos-nos com o TC 2514 de 2004, que trata da auditoria, entre nós conhecida como inspeção em loco, realizada nos atos de gestão da senhora Leonor Melo Monteiro, sendo examinado o mesmo período de 2002, assim como o TC 13.109 de 2004, que é referente à resposta encaminhada pela gestora com a documentação solicitada por meio da diligência à época feita pela Procuradoria Jurídica desta Casa, número 343 de 2004, folhas 366 do processo 2514, antes declinado. Os autos supracitados foram analisados pelo relator originário conjuntamente com a prestação de contas de governo, apresentando em pleno parecer prévio, com análise e também julgamento da auditoria, inspeção em loco, em um único voto, destacando as situações constantes também do relatório Atos de Fafon 18 de 2004, este que trata apenas da auditoria da inspeção em loco. Importante trazer explicação dos dois regimes jurídicos, aqui entre aspas, de prestação de contas públicas existentes e que compreende as contas de governo e também as contas de gestão. A respeito do assunto, eu trago aqui a doutrina do autor J.R. Caldas Furtados em seu livro Direito Financeiro, terceira edição de 2012, mas que na atualidade não há mudança em seu texto, que traz a seguinte conceituação para as contas de governo e de gestão. A prestação de contas de governo é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem. Os resultados gerais dos exercícios decorrentes dos atos de governo do chefe do Executivo serão demonstrados nos balanços gerais. Por isso que comumente se chama prestação de conta de governo também de balanços gerais. Inclusive, nosso tribunal comete esse equívoco.
que são balanço orçamentário, financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais da pessoa política. O conceito de contas de gestão, também chamadas de contas dos ordenadores de despesa, provém do comando do artigo 71, inciso 2º da Constituição Republicana de 88, segundo o qual compete ao Tribunal de Contas, aqui ele especifica, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis da administração direta e indireta. Por simetria, essa competência se estende aos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como aos tribunais de contas dos municípios ou até do município. As contas de gestão evidenciam os atos de administração e gerência de recursos públicos praticados pelos chefes e demais responsáveis de órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive das fundações públicas e todos os poderes aqui da União, Estados, Distrito Federal e municípios, tais como arrecadação de receitas e ordenamento de despesas, admissão de pessoal, concessão de aposentadoria, realização de licitações, contratações, empenho, liquidação e pagamento de despesas. E ainda, quanto ao julgamento, por assim dizer, desses dois regimes jurídicos, aduz que o julgamento das contas de governo dos chefes do Executivo é um ato composto, pois resulta da manifestação de dois órgãos. A vontade do Tribunal de Contas, expressa no parecer prévio, é instrumental em relação à da Casa Legislativa, que edita o ato principal. Importa dizer que a existência do ato decisório da Corte de Contas é condição necessária para o julgamento feito pelo Legislativo. Isso quer dizer que, em caso de atraso do Tribunal, o Parlamento deve cobrar o cumprimento da obrigação, mas nem poderia julgar sem apreciação da Casa de Contas. Aliás, como faz ou fez a Assembleia Legislativa reiteradamente em processos de prestação de contas. Inclusive, existe jurisprudência STF forte nesse sentido da impossibilidade disso acontecer. O julgamento das contas prestadas ou tomadas dos ordenadores de despesa é essencialmente técnico, ou como diz Carlos Aires Brito, os julgamentos a cargo dos tribunais de contas obedecem a parâmetros de ordem técnico-jurídica, isto é, parâmetros de subsunção de fatos e também de pessoas, a objetividade das normas constitucionais e legais. São promovidos com o concurso do Ministério Público Especial, Constituição Federal, artigo 130, e tem substancialmente o objetivo de efetivar a reparação de dano ao patrimônio público por meio da imputação de débito ao responsável, consubstanciado em acórdão, que terá força de título executivo. Diante das explicações trazidas no item anterior, fica evidente, pelo menos para mim, excelências, a de que as contas de governo e as de gestão serão analisadas de forma distinta e que os julgamentos, por assim dizer, proferidos pelo Pleno da Corte de Contas recebem os sugestivos nomen iuris, respectivamente, de parecer prévio e de acórdão, não podendo, portanto, a decisão meritória, quando tratar de um deles, abarcar o outro, levando-se também em consideração as consequências respectivas na ordem legal de cada um e até mesmo a forma de suas eventuais impugnações. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda não definitiva, nos recursos extraordinários 848826, 729744, embora aparentemente reconhecerem uma espécie de mutação constitucional quando atribuem às câmaras legislativas ou, entre aspas, julgamento também das contas de gestão, aquelas têm seu fundamento maior no artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal de 88. Somente se efetiva, a nosso sentir, e no que puder ser aproveitado para possíveis efeitos eleitorais, especialmente quanto à eventual inelegibilidade. No mais, restando inabalado o resultado do julgamento, advindo de sua competência constitucional acima evidenciada para os demais efeitos, inclusive esses aqui tratados pelo autor, citando o ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito. Considerando ainda o sistema normativo que sustenta e delimita a atuação da Corte de Contas, em 17 de julho de 2018,
foi publicada em meio oficial a Resolução Normativa número 7 de 2018, que dispõe em seu artigo 7º, inciso 8º, nas suas letras. Compete às câmaras deliberar acerca da realização de fiscalizações no âmbito de sua competência e decidir sobre os processos delas decorrentes. A Resolução número 3 de 2001, que traz o nosso regimento interno, conceitua, aliás, de modo explícito, o que se deve entender por fiscalização no texto do seu artigo 178. A fiscalização a cargo do tribunal, mediante realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, observará o disposto nesta seção. Assim, as inspeções e as auditorias, espécies de fiscalização a cargo do tribunal, como explícito em seu texto, e precisamente definidas nos artigos 179 e 180, também regimentais, devem ser deliberadas e decididas pelas câmaras deliberativas, sendo, portanto, também, em nosso sentir, excelências, incompetente o pleno deste egrégio tribunal para deliberar a respeito do tema. No caso em tela, fora as incompatíveis naturezas jurídicas de contas de governo e de gestão quanto à emissão de parecer prévio único e para ambas as situações, assim como em um único instrumento ou até processo, restaria também configurada a necessidade de, entre aspas, desanexação dos autos relacionados à auditoria, inspeção em loco, processo 2514 de 2004 e seus consectários, realizados nos atos de gestão da senhora Leonor Melo Monteiro no exercício de 2002, para sua submissão à Câmara Deliberativa competente. Esse é o segundo ponto em que eu vejo a impossibilidade de se tratar no mesmo processo e no mesmo voto contas de governo e contas de gestão. Ainda mais forte nas razões de que há na Corte de Contas a Resolução Normativa número 1 de 2016, que sedimenta o entendimento quanto às decisões do Tribunal nas contas de governo e nas contas de gestão, conforme descrito no artigo 5º em suas letras. Quando for o caso, as prestações de contas anuais de governo e de gestão de prefeitos serão processadas, analisadas e deliberadas conjuntamente na mesma sessão do plenário do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que emitirá parecer prévio nas primeiras prestações de contas anuais de governo e proferirá julgamento nas últimas, nas contas de gestão. É hoje o que está em vigor como norma entendida processual. Por tudo que expusemos até agora, a toda prova, traz-se a impossibilidade de, através de emissão de um único parecer prévio, a Corte de Contas, ao mesmo tempo, apreciar as contas de governo e julgar as contas de gestão, pois estariam sendo, no meu entender, desrespeitadas, até de modo assintoso, as próprias regras positivadas pelo Tribunal de Contas. Dessa arte, não resta outra solução, também, segundo o meu entender, que não seja o desentranhamento ou a desanexação dos atos que cuidam da auditoria e a continuação da deliberação sobre as efetivas contas de governo da gestora em apreço, com o intuito, sim, esse de emissão do competente parecer prévio na forma constitucional. Assim, excelências, eu submeto essa questão à deliberação do pleno preliminar para que eu possa ou não continuar com o meu voto de mérito, a depender do entendimento prévio do tribunal nesse sentido. Senhores conselheiros, senhora conselheira, Senhora presidente, com a palavra. esse é um processo nosso, pedido de vista. A minha colocação e não ir mantendo, primeiro que é um processo de 2002, onde naquele momento não existia essa resolução de 2016, e como, ao meu ver, ao ver do nosso gabinete e dos técnicos,
não tem nenhuma irregularidade, eu juntei os dois e e trouxe para o pleno os dois juntos. Então, foram essas condições, pela época de julgamento e pelo que representa e pelo que não ter nenhuma alteração que possa vir comprometer o julgamento final do processo. Simplesmente isso aí poderia ter uma burocracia que foi destinada depois de 2016. Eu não vi motivo para isso e por isso que eu mantenho da forma que está. Conselheira Maria Cleide, com a posição do conselheiro Anselmo trazida, como se manifesta? Como se posiciona o Ministério Público com relação a isso, senhora presidente? Na verdade, senhor conselheiro, o Ministério Público, esses processos sequer foram... Não, mas eu Ministério digo a Público. tese do processo. Só pra... Veja só, a gente tem até uma resolução da Atricom, que não é exatamente a mesma situação, uma resolução recente, a 01 de 2018, que fala que no caso de processos de julgamento de gestão, de prestação de conta de gestão, os tribunais de contas, né, com a função orientativa, até porque a Atricom não tem uma função de determinação dos tribunais de contas, mas é orientativo, de que o tribunal deve fazer um duplo pronunciamento. Um parecer prévio, para que seja encaminhado à Câmara, e um acórdão de julgamento, que é uma decisão definitiva do tribunal. Por que esse parecer prévio precisaria ser encaminhado à Câmara Municipal? Porque houve a decisão do Supremo no sentido de que, para fins de inelegibilidade, só seria possível, né, o enquadramento na lei da ficha limpa, caso haja a confirmação da Câmara. Então, nesses processos de contas de gestão, já existe essa possibilidade de duplo pronunciamento do tribunal em um único processo. Quando é? A resolução 01 de 2018, de 13 de agosto de 2018, resolução recente. Sei que a situação trazida é uma situação diferente, que tem, na verdade, processos que estão apensos e são dois, vamos dizer, processos que tratam de dois temas e dois incisos distintos da Constituição Federal. Um que trata das contas de governo e outro que trata das contas de gestão. Mas eu não vejo, tirando essa questão que o conselheiro Anselmo trouxe, do fato da Câmara ser competente para o julgamento, na atual sistemática do tribunal, ou a Câmara ser competente para o julgamento das auditorias e das fiscalizações, que aí é um tema que a gente tem que debater, se a auditoria e fiscalização sobre um período anual, um período inteiro, pode ser considerado contas de gestão. No meu entendimento, quando a auditoria ou inspeção, quando o tribunal determina, não para uma situação específica, mas para os atos de um período inteiro, aquela auditoria, fiscalização, deve ser considerada como um processo de prestação de contas de gestão. E em sendo um processo de prestação de contas de gestão, seria da competência do plenário. Nessa situação específica, superaria essa questão da competência da Câmara. E eu entendo até que, por questão de racionalidade, esses processos devem ser também examinados conjuntamente. Até porque, se você fizer uma tramitação desses processos em separado, o que pode acontecer é a manifestação do tribunal em um sentido, por exemplo, na hora da prestação de contas de governo, dizendo que está irregular, e depois, na hora da prestação de contas de gestão, da análise das contas de gestão, ter sido verificado pela área técnica do tribunal diversas irregularidades, né, descumprimento da legislação, dano ao erário, e você já ter emitido o parecer prévio do tribunal, já ter emitido o parecer nas contas de governo. Isso aí, dentro do que Vossa Excelência está falando, exatamente era o pensamento quando nessa época existia, que aconteceu o caso, na época, de ter havido uma aprovação e uma desaprovação. Exatamente. Só acontecia aqui no tribunal, inclusive a gente acho que já discutiu isso e começou-se a reunir esses processos por conta disso também. Excelência.
Permita-me também uma parte. Eu entendo que Vossa Excelência tem razão quando fala isso, mas eu vejo uma incomunicabilidade de uma situação com outra. Porque já que uma trata das contas de governo, elas têm uma apuração específica, e a outra dos atos de gestão. Evidentemente que se verificamos numa auditoria vários problemas, eles podem até infirmar uma análise, mas não de forma obrigatória isso possa acontecer, porque são análises distintas. Não é, eu não falei que é de forma obrigatória. Mas são análises distintas. São análises distintas, Eles não mas se comunicam obrigatoriamente. não se comunicam obrigatoriamente. Mas, a juízo da Corte, caso existam diversos cometimentos de ilegalidades na gestão, né, inclusive dano ao erário, né, que dependendo do que ficar comprovado, o tribunal pode utilizar esses elementos para repercutir nas contas de governo. Eu entendo ser possível fazer isso. Então, assim, diante dessa situação, eu não vejo, vamos dizer, seria, o voto estaria em desacordo com o ordenamento jurídico se você tivesse reunido os dois processos e feito um pronunciamento apenas, julgando as contas do prefeito. Mas se no voto você faz esses... Que no direito, na hora de fazer uma sentença, a gente trata dos capítulos da sentença. Se você faz um julgamento só, como está sendo trazido agora, mas se você emite um duplo pronunciamento, um parecer prévio e um julgamento, e um acórdão de julgamento, ele se coaduna até com que a resolução da Atricom está trazendo para um outro processo, né, para uma outra situação, mas que eu entendo ser uma situação similar a essa. Também, assim, adianto que esse posicionamento que eu estou trazendo, vamos dizer, eu não sabia dessa situação específica que o conselheiro Anselmo ia trazer, então, assim, é uma coisa meio de improviso com o que eu estou... das reflexões que eu estou fazendo no momento, né? É uma reflexão que está sendo feita no momento, mas que com certeza, né, uma análise mais aprofundada dos autos, tal, ela possibilita, né, como o conselheiro Anselmo passou mais tempo com o processo, tal, ele fez algumas ponderações, tendo, vamos dizer, embasamentos e trazendo coisas do direito positivário, da lei orgânica do regimento interno do tribunal que podem ser levadas em consideração. Na sua fala é que, na verdade, que não tem um duplo funcionamento, tem apenas um. Mas dentro dele tá tratando separado. sobre os dois aspectos. É essa impossibilidade que eu trago. Porque, veja bem, a de argumentação. Eventual impugnação nesta decisão. Não transitaria nenhum tipo de processo e nem outro, sendo que o tribunal não teria mais competência se não houvesse impugnação específica, exemplo, para as contas de governo, que ele não é o ator competente para julgamento. Nas contas de gestão, sim. E se não me falha a memória, Excelência, mas o mesmo recurso de reconsideração que o tribunal aceita para os seus acórdãos de julgamento, ele também entende ser pertinente no caso de parecer prévio. Inclusive, existem dúvidas jurídicas quanto a essa possibilidade. Então, o prazo é o mesmo, se o julgamento fosse na mesma data, se fosse impugnado, estariam, vamos dizer, ambos teriam efeito suspensivo e o tribunal faria o julgamento. E assim, eu acredito que caso seja, vamos dizer, o vício seja de estar o voto num dispositivo só, na hora do acórdão de julgamento, né, você fazer dois dispositivos, um específico tratando da emissão do parecer prévio, com base nos descumprimentos ou do cumprimento porque eu não sei se o acórdão, se o voto... ele é pela irregularidade ou pela aprovação? Pela aprovação. E lá ele é separado. A auditoria tem o relato da auditoria e tem o da prestação de conta. Está separado. Como não teve nenhuma irregularidade, pela aprovação. Pronto, então se for... Aí você faz... Ao invés assim, se o entendimento for de que é pela aprovação e pelo julgamento regular, você traria o acórdão com dois dispositivos, né? No inciso primeiro, dizendo que o parecer prévio... Mas o dispositivo é somente
parecer prévio à emissão das contas de governo. É isso, mas pode ser corrigido, isso pode ser... Mas né? nos autos Eu tô, não consta isso. Tratando assim, nesse essa sentido. possibilidade que eu estou trazendo, porque aí faz muita indagação. Isso é muito debatido aqui. Por que, então, que não se admitiria, em processo de prestação de contas, se multar o gestor? Em multas inerentes ao processo, não cumprimento de diligência nos autos, envio em atraso, que é uma situação muito mais simples. Por que se admitiria, então, essa uma situação muito mais complexa, onde se faz, de fato, uma análise específica de atos de gestão, como, vamos dizer assim, atos de governo superiores? É nesse sentido, essa impossibilidade. Quando eu entrei aqui no tribunal, o tribunal fazia essa dupla decisão em uma, mas isso começou a ser desfeito tratando uma situação específica de cada vez. Mesmo existindo normativos, se não obrigando, mas sugerindo que os processos, quando viessem conjuntamente, mas exatamente dessa forma. Em cada um, se emitindo o seu competente pronunciamento. E outra situação, você falou que é recente, 2018, tem aí um artigo, um parágrafo que ele é muito específico, que quando se tratar de processo que se possa vislumbrar dano, ele é muito forte nisso, que se deve emitir somente, deve-se julgar o acórdão. Acredito que ele deve ser pequeno, deve ser uns 2 ou 3 artigos, se você tiver aí a orientação da Tricom. Eu acho que é logo em seguida, ela é pequena. Já na parte mesmo normativa, não nos considerando, na parte normativa mesmo. Porque isso é em função da decisão do STF, da Câmara também poder julgar os atos de gestão. Não, tem. Deixa eu verificar isso aqui. Foi criado esse artifício exatamente porque o Tribunal de Contas perdeu força. Isso em 2016. Foi criado esse artifício de conta de governo e conta de gestão, para fortalecer os tribunais. Eu não vejo, num caso extremamente antigo, que era feito exatamente dessa forma, sinceramente. E lá está feita a inspeção em loco e está feita a prestação de contas. Não tem nenhum, ao nosso ver, não tem nenhum problema para o julgamento da época, com algum questionamento que viesse a desamonar. Continuo, então, pela aprovação. Aqui a sanção do parágrafo 2º do artigo 1º, que não se aplicaria a emissão do parecer prévio previsto neste artigo, ainda que figure o prefeito como responsável, nos processos cujo objeto seja fiscalização ou julgamento da aplicação de recurso recebido por meio de transferências voluntárias ou transferências fundo a fundo. É porque nesse caso, por exemplo, convênios, né? A União repassa um recurso para o município mediante convênio, o julgamento é feito pela União, ela não faz parecer prévio, ela faz o julgamento diretamente. O Estado também se repassar para o município. Fundo também. Porque aí mas aí é uma questão de recurso próprio, né? Mas vamos dizer assim, é um recurso específico. Ela tem uma destinação específica com uma determinada finalidade. E ali, naquele caso, não se trata de você analisar o período inteiro da gestão. Se trata de você analisar a aplicação do recurso. Nesse caso, não há emissão de parecer prévio. Há o julgamento quanto à regularidade da aplicação de recurso. Mas as auditorias e inspeções do tribunal e se Vossa Excelência, inclusive, sabe melhor do que eu, nos relatórios da diretoria técnica, logo no início, no preâmbulo, eles sempre têm um dispositivo, um parágrafo falando assim: o objeto da presente auditoria é a análise dos atos de gestão no período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de determinado exercício. Então, o próprio conteúdo do relatório de auditoria, ele indica que isso se trata, na verdade, de um processo de prestação de contas de gestão. Mas que engloba essa análise também, né, Excelência? Também. Mas quando há essas transferências fundo a fundo e transferência por meio de transferências voluntárias de recursos, há um processo separado de
de verificação da regularidade da aplicação daquele recurso, específico para aplicação daquele recurso. Então, assim, só para finalizar, como foi pedido pelo conselheiro Fernando, eu não vejo, até por questão de economia processual, né, também como o conselheiro Otávio falou, de um processo relativamente antigo, de 2002, não entendo ser racional você fazer agora, o processo já pronto para julgamento, o desmembramento dele. Basta fazer uma correção, né, no acordo de julgamento, né, que inclusive o conselheiro relator pode acolher, no sentido de que haja um duplo dispositivo, dizendo, né, tratando da emissão do parecer prévio em determinado sentido, e um outro dispositivo dizendo do julgamento das contas de gestão com relação à apreciação que foi feita na inspeção em loco feita pelo tribunal. Conselheiro Otávio. Acolha a sugestão dele, não tem problema nenhum. Então, conselheiro Anselmo. Eu queria que o pleno deliberasse sobre a questão Sobre preliminar. então, a preliminar suscitada pelo conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, já que após a sugestão aqui do Ministério Público, já também o conselheiro Otávio, relator, concordando, até pelo tempo, no processo de 2002, eu acompanharia também o relator com a sugestão do Ministério Público, mas, diante também, nosso gabinete faz essa observação de ter o parecer prévio nas contas de Governo. Da prestação de contas. Governo. Essa distinção nós fazemos, e eu acho que é interessante que seja observado. Mas só para corrigir, nós estamos fazendo, depois essas resoluções, essas coisas, do gabinete está fazendo. Então, esse caso específico aqui. Então, Nós estamos todos não concordando, não. Mas nesse caso antigo, de 16 anos, esse eu mantenho, porque eu acho que é como questão de economia processual. Então, acompanho, senhora presidente, o conselheiro relator originário, mantendo o parecer. Conselheiro Fernando. A mesma forma, senhora presidente, eu acompanho esse raciocínio de permanecer no processo da forma como ele está instalado. Mas acolhendo ao entendimento, Sim, a sugestão que o relator apresenta, inclusive, já acolheu. Então, superada Conselheiro. com perdão, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu já tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu gostaria aqui de fazer uma correção que a gente não se trata esse processo de inspeção em loco de contas de gestão, processo de prestação de contas de gestão. Se trata de um processo de fiscalização, de controle de um determinado tema. Isso aí que vai definir é o escopo da auditoria ou inspeção em loco, não sei como chama ali. Então, foi autorizada uma inspeção em loco, uma auditoria, no caso, na Prefeitura de Monteirópolis, é isso? Monteirópolis, 2002. Prefeitura de Monteirópolis, lá em 2002, uma fiscalização, não sei qual é o escopo da auditoria, mas pode ter sido, por exemplo, nas despesas, nas receitas, um procedimento específico numa obra, por exemplo, então, na Secretaria de Educação, nos processos de aquisição de combustível. Então, o que vai definir isso aí é a auditoria lá, a inspeção. Eu não sei exatamente o que foi o escopo, o conselheiro não falou. Então, não se trata de prestação de contas de gestão. A gente não está aqui a definir essa separação, essa distinção entre contas de gestão e contas de governo. Nós estamos tratando aqui de dois processos distintos. Dois processos. Eu posso fazer Só um esclarecimento aqui quanto à auditoria do escopo, porque eu não falei, porque queria falar no segundo momento, mas eu poderia aclarar. Não, só um momento, só para não perder o raciocínio aqui, mas isso aí também agora vai ser irrelevante. Mas só para esclarecer uma coisa, então são dois processos totalmente distintos e que a Constituição, não é só o regimento interno, a nossa lei orgânica que trata disso,
mas a Constituição trata de forma distinta a forma de apreciação e julgamento por parte desse Tribunal de Contas desses processos. Então, não se trata da mesma coisa. Eu entendo o tribunal lá naquela época, tinha esse procedimento processual de juntar os dois processos e trazer para uma apreciação só isso aí. Isso lá naquela época, embora a Constituição trate assim, de processos distintos. Então, eu quero frisar isso para dizer o seguinte, nós aqui estamos no exame da prestação de contas de governo, que é o que hoje fazemos aqui com habitualidade, nós examinamos aquela gestão sob diversos aspectos, dos limites constitucionais, da lei de responsabilidade fiscais, os controles da lei de responsabilidade fiscal, os balanços, o resultado orçamentário, o resultado patrimonial. Então, a gente avalia a gestão de uma forma ampla, de diversos, digamos, aspectos da gestão. Esse processo de fiscalização, não. É um tema específico, então não tem nenhuma relação com a apreciação que se faz das contas de governo, do prefeito. Então, pronto, a gente já sabe que não se trata da mesma coisa, então não poderiam estar sendo apreciados conjuntamente. Então, com relação a essa questão trazida preliminarmente aqui pelo conselheiro Anselmo, eu entendo que assiste razão ao conselheiro Anselmo. Isso aqui deve ser desmembrado, mesmo se tratando de processo antigo, mesmo porque a Constituição já previa isso aí. E quero dizer que não vai trazer nenhum prejuízo, inclusive, para o voto do relator originário, porque aqui se trata de um parecer prévio das contas de governo. Como o próprio relator já disse, o relator, o conselheiro Otávio Lessa, aquela inspeção in loco, não apontou nenhuma irregularidade, nenhum dano, nenhum prejuízo, que é o que se objetiva numa inspeção in loco dessa aí. Para se confirmar, ver se provavelmente foi feita uma conformação daqueles pontos verificados com a legislação, ou então foi verificado algum provável dano, suposto dano. Então, se não houve irregularidade, né, não tem nenhum problema, não vai trazer prejuízo à apreciação das contas de governo. Agora, que é necessário que esse processo seja desmembrado e seja apreciado aqui por esse pleno e seja julgado como conta regular ou irregular aqueles atos específicos ali, isso aí eu não tenho dúvida. E não é porque é antigo que deve ser diferente, não. Eu sei que processualmente isso aqui era feito dessa forma, conjuntamente, mas a Constituição já trazia isso aí, então deveria ser feito. Então, nesse ponto, eu acompanho o conselheiro Anselmo Brito, que deve ser desmembrado o processo. Obrigado, senhor presidente. A preliminar apresentada pelo conselheiro não recebeu acolhimento da maioria dos conselheiros, foi vencida. Excelência, sendo assim, eu trago as razões do meu posicionamento, um pouco divergentes do conselheiro Otávio Lessa, pelos seguintes motivos. Vou falar genericamente, porque o meu posicionamento é pela reprovação da gestão das contas, quanto do julgamento pelo ator competente em função de não envio dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO, existência de déficit orçamentário. Para nós, descumprimento do limite constitucional com educação, descumprimento do limite constitucional com o Fundef, remuneração de magistério, mínimo 60% que não foi obedecido. E também, excelência, repasse de 2/10 acima do limite máximo constitucional. Em função disso, eu trago
o meu voto pela emissão de parecer prévio, pela reprovação. No que pertine no encaminhamento dos instrumentos de planejamento e programação, temos que não foram encaminhados à Corte de Contas o Plano Plurianual, PPA, para os anos de 2002 a 2005, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2002, inclusive conforme pesquisa realizada no Sistema Integrado Modular SIM, situação que, de certa forma, impossibilita, em escala considerável, a análise da gestão fiscal do município, já que essa tríplice, eu posso dizer assim, entidade, PPA, LDO e LOA, eles devem coexistir e serem compatíveis. A LOA não existe somente por ela, existe em função da LDO e do PPA. A LDO, a mesma coisa, não existe por ela, só existe em função do PPA. E olha que aqui foi oportunizado ao gestor e tem aqui a defesa, as manifestações e os documentos que ele entendeu suficientes em encaminhar. E ainda assim, não veio nem o PPA e nem a LDO. Muito da LRF se pega da LDO. A própria LDO, ela orienta a elaboração da LOA. Ela é tão importante que o conselheiro Fernando Toledo sabe que, se não houver aprovação da LDO, os parlamentares não podem entrar em recesso. Veja a importância desse instrumento legal. Na verdade, me antecipando, eu posso dizer que, ao invés de uma prestação de contas, nós estamos aqui verdadeiramente frente a uma omissão do dever de prestar contas. Em função, só isso, só o não encaminhamento desses instrumentos já seria suficiente para que o tribunal formasse, no meu sentir, evidentemente, convicção pela indicação da rejeição no julgamento feito pelo Legislativo. Não estando presentes os instrumentos de planejamento, PPA e LDO, e a LOA tem esse misto, planejamento e execução também, para que se possa fazer a análise da potencial prestação de contas, especialmente por se tratar de contas de governo e em virtude da impossibilidade de aferição das metas e cumprimentos das atividades e programas de políticas públicas, aqueles programas que estão ou deveriam estar no PPA, que a LOA executa anualmente, que não sabemos ao certo quais são, ou se aqueles que a LOA traz realmente estão lá referidos no PPA. Não foi mandado PPA, não foi mandado a LDO. Não seria exagero afirmarmos que, na verdade, estamos diante de uma omissão no dever de prestar contas e, evidentemente, das suas eventuais consequências. Tanto é assim que a análise quanto à simples programação financeira, até isso, e cronograma de desembolso baseado na publicação dos orçamentos, e em especial nos termos da LDO não enviada ao tribunal, previsto nos artigos 47 a 50 da Lei 4320, atualizada pela Lei Complementar 101 de 2000, no seu artigo 8º, ficariam prejudicados. Porque o ente, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO e observado o disposto na linha C, inciso 1º do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Não tem como fazer essa verificação. Ordem legal e ordem constitucional. A programação financeira, após o advento da LRF, tem orientação mais abrangente, enfatizando o planejamento e a gestão fiscal responsável, reforçando a necessidade de que os comandos contidos nas peças orçamentárias PPA, LDO e LOA sejam, além de compatíveis entre si, no mínimo, fundamento de validade um do outro, dentro de uma sequência lógica, impondo também regras à execução orçamentária. O PPA com a previsão dos programas de governo, a LDO, dentre outros, com a finalidade de prevenir eventual desequilíbrio financeiro, e a LOA, elaborada nos estritos comandos daqueles, transformando em realidade físico-financeira as políticas públicas planejadas, os programas de governos, ou entre nós popularmente conhecidas, promessas de campanha. De outra senda, a importância
constitucional da LDO é tanta que, na forma do parágrafo 2º do artigo 57 da Constituição de 88, republicana, não se interromperá a sessão legislativa sem a sua aprovação. Há precedentes na Corte em que no envio de qualquer dos instrumentos de planejamento e programação constituiria motivação idônea para a emissão de parecer prévio, sugerindo a desaprovação e rejeição das contas. Processos 1171 de 2000, 1637 de 98, 5190 de 2009, 2000, 98 e 2009.